irmão, eu creio no poder da palavra. Hoje eu vou falar sobre o poder da palavra. Eu vou falar que as nossas palavras, elas determinam o nosso futuro. Diga, as minhas palavras determinam o meu futuro. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler também em Marcos, no capítulo 11, versículo 21 a 23. Marcos 11, de 21 a 23. Glória a Deus. Semana passada nós falamos de um reino inabalável, falamos do descanso da alma, que o descanso da alma não está em coisas, o descanso da alma está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e essa pessoa foi quem você veio nessa manhã adorá-lo, Jesus. E é por isso que você está diferente nessa manhã, é por isso que você chegou aqui. Talvez você não estava tão bem, ou talvez você chegou bem, mas eu vou dizer, você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Sabe por quê? Porque você veio encontrar, não foi somente um irmão. Sim, esse irmão reflete Cristo, mas você veio encontrar a pessoa de Jesus, que se expressa através do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? O Cristo não pode ser expressado no individual, Cristo é expressado no coletivo. Por isso, quando você adora o Senhor, irmãos, e eu senti hoje, foi um louvor tão abençoado, senti tanta presença do Senhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: existe uma diferença quando todos nós se unimos em adoração. A presença de Deus, ela é manifesta, Deus libera o ambiente e coisas sobrenaturais começam a acontecer. O sobrenatural começa a invadir a terra, e aquilo que é o céu começa a descer aqui na terra, que é assim no céu como é na terra, né? Aqui na terra como é no céu, o céu começa a invadir e tomar conta dessa atmosfera, amém? Glória a Deus. Então vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 21 a 23. Diz assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Olha essa palavra, a figueira que você amaldiçoou secou. Ao que lhe Jesus disse: tende fé em Deus, ou tende da mesma fé de Deus. Ele diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade, ele está afirmando aqui, porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome está acima de todo o nome, Pai. Seja glorificado nessa casa, seja exaltado. O teu trono está estabelecido aqui, Pai. O teu trono, Pai, que governa sobre céus e terra, nós declaramos o Senhor governando sobre essa manhã. Que o teu Espírito, Pai, o Espírito de vida, que tem liberdade de atuar aqui nessa manhã, eu quero declarar, Pai querido, rios de água vivas vão fluir aqui nessa manhã. Essa manhã é uma manhã, Pai querido, onde existem filhos que estão à mesa, que estão aqui se alimentando de uma palavra, e essa palavra, ela é poderosa para transformar todo aquele que nele crer. E eu quero declarar, Pai querido, que todos aqueles que estiverem aqui, os teus filhos, aqueles que nos ouvem pela internet, os nossos irmãos que se reúnem em Atlanta, os nossos irmãos que se reúnem em Orlando, Pai querido, eu quero declarar que essa palavra venha penetrar no coração de cada um, Pai, que estiver com o coração aberto, Pai. Por isso eu declaro nessa manhã, que esse ambiente não seja um ambiente de distração, mas um ambiente receptivo da Tua palavra. Nós honramos a Tua presença, nós honramos a Tua palavra, porque a Tua palavra é o pão que nos alimenta, Pai querido, porque a Tua palavra é como água que mata a nossa sede. E o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso que nós estamos aqui, Pai, nós estamos em uma reunião, Pai querido. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Te damos honra e glória no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. É interessante que aqui tem uma imagem, aleluia. Aqui existe uma imagem. Eu até perguntei para o Joshua,
quando ele fez essa imagem, eu falei: o que você enxergou nessa imagem, né? O que você viu aqui nessa imagem, né? Eu tinha visto uma coisa diferente. Interessante que as óticas são diferentes, a forma que nós vemos as coisas muitas vezes pode ser diferente. Eu enxerguei uma coisa e ele me falou de outra coisa. Eu falei: então vamos manter, porque eu fico com a sua ótica, eu fico com a sua forma de ver, porque eu tinha visto outra coisa. E tudo está na forma que nós olhamos e analisamos as coisas. É interessante que esse texto que fala em Marcos, no capítulo 11, versículo 21, é interessante que Pedro está ali, Jesus está junto com os seus discípulos, e Pedro olha, quando eles estavam voltando, Pedro olha para a figueira, e ele olha para aquela árvore, a qual, quando eles estavam indo, Jesus olha para aquela árvore, e por não achar fruto nenhum, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas quando eles estavam voltando, Pedro ficou admirado. Pedro, ao olhar pela figueira, ele diz assim: uau, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se... O que aconteceu? Diga assim: tudo aquilo, diga, tudo aquilo que eu amaldiçoo vai secar. Diga, vai morrer. Diga, porque as palavras, diga forte, as palavras, elas têm poder. E os discípulos olharam e a figueira estava seca. Mas eu quero falar, quando você libera uma palavra de maldição, é interessante que aquilo tem um comando, aquilo tem um destino, aquilo tem um futuro que vai acontecer, aquilo que você declarou. Mas eu quero falar para você, que para eu e você que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, a Bíblia diz que nós não temos direito de amaldiçoar, nós somos aqueles que abençoam. As nossas palavras são palavras de bênção, e tudo aquilo que você abençoa, ele vai crescer e vai multiplicar. E é por isso que você vai cuidar do que vai sair da tua boca durante esse ano de 2026, porque se você quiser viver um ano de multiplicação, você tem que cuidar com aquilo que sai da tua boca. Aleluia. Existe um princípio, eu quero que você preste atenção. Eu sei que hoje nós temos nossos filhos aqui, gostaria que os pais, olhassem os seus filhos, mas é normal. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Existe um princípio que governa a nossa vida. Existe um princípio, e esse princípio que governa a vida, ou governa a minha, tua vida, é um princípio da confissão. Diga, confissão. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela tem um poder criativo, ou a palavra que sai da minha boca, ela tem um poder geracional, ela tem um poder de criar as coisas. Tudo que sai da tua boca, toda palavra que nós professamos, elas não são palavras neutras, elas têm um poder. Olha só para você entender uma coisa. Eu falei para você aqui que existe uma imagem, e uma imagem, o que você vê aqui? Você vê um homem, olha, fica vendo, você vê um homem, você vê agora sobre a boca dele, parece que está saindo raios, e aqui tem palavras que ele está declarando. Mas pensa comigo, faz de conta que você não está agora no prédio da igreja. Quem já foi para Cancún aqui? Alguns já foram. Ou quem já foi para uma praia bela no Brasil? Ou quem já foi aqui em Deerfield Beach na praia, aqui num dia bonito e tal. Então, eu quero que você nesse momento, eu quero que você pense que você está nesse lugar. Eu quero que você pense, você comece a meditar, que você comece a pensar agora que você está em um lugar onde você está de férias, você está com sua família, você pode estar em Cancún, você pode estar em Deerfield Beach, você pode estar em Miami Beach, mas eu quero que você pense agora, aquele mar maravilhoso, aquele mar tão lindo que você olha para ele, você olha para aquele céu tão maravilhoso, você começa a contemplar a criação de Deus, você começa a olhar e ver, meu Deus, tudo isso é muito bonito, tudo isso é maravilhoso. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não sei se você percebeu, mas as minhas palavras te levaram a um lugar de imaginação, porque as palavras que são professadas, elas nos criam imagem. Toda palavra cria uma imagem.
E é interessante que essa imagem são imagens que nós vamos olhar, são imagens que nós vamos ver, porque a palavra de Deus é a palavra, quando eu falo palavra de Deus, é uma palavra pré-programada, diga pré-programada. Existe alguém que trabalha aqui com programação? Existem pessoas que trabalham mais ou menos com programação. Quem é programador sabe que existe um comando, que existe algo que ele tem que fazer. E quando ele dá aquele comando e a pessoa executa aquele comando, exatamente aquilo que ele programou vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus também, ela é programada nas suas promessas. Deus tem promessas, Deus tem palavras que Ele liberou. E quando eu e você, nós acessamos esse código, quando eu e você declaramos as promessas do Senhor, sabe o que vai acontecer? Elas vão acontecer, porque toda vez que você fala, você não só fala, você está criando também uma imagem. Aleluia. Se puder colocar um fundinho para mim, eu agradeço. Você pode estar aqui agora nesse exato momento e estar se imaginando talvez um problema que você está passando. Talvez você esteja aqui nessa manhã e talvez você está imaginando algo que não é bom. E isso está criando uma imagem, porque depende daquilo que você vê ou daquilo que você fala, vai determinar aquilo que você terá. Tudo que você vai ter na sua vida vai depender mais de você do que de Deus. Porque de acordo com a palavra de Deus, quando eu declaro a palavra de Deus, eu me alinho à vontade de Deus. E eu falei que a vontade de Deus ou a palavra de Deus é uma palavra, diga, pré-programada. Mas eu tenho que acessar, eu tenho que dar um comando. E qual é o comando? É a declaração, para que eu possa experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Ela não vai acontecer automaticamente. Eu tenho que confessar, diga confessar. Diga as palavras. Mais forte, diga as palavras. Determinam a nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Mas a fé, ela se manifesta pela palavra. Mas você só ouve aquilo que alguém está falando. Escuta aqui. A fé vem pelo... Mas o ouvir o quê? Ouvirá. Então a fé, ela é gerada por palavras. Palavras geram fé. É por isso que muitas das vezes você, às vezes, está duvidando assim, está querendo acreditar, mas o momento que você fala, e você começa a falar, e você começa a falar, e você começa a ouvir, aquilo vai gerando dentro de você fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, o que você está ouvindo nesse exato momento aqui nessa manhã? A palavra de Deus. Jesus vai ensinar algo muito claro para nós nessa passagem. É interessante que essa passagem que eu li, Jesus vai ensinar e ele mencionou 3 vezes a palavra dizer e 1 vez a palavra crer. Porque o crer vai estar condicionado com aquilo que você fala, porque a Bíblia diz que o coração vai falar, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nessa passagem, Jesus vai usar 3 vezes dizer. Se você dizer, assim será aquilo que você disse. E é interessante que Jesus fala usando um monte. Se você olhar para esse monte e dizer, diga dizer, para esse monte, vai para o outro lado, assim será como você disse, vai acontecer. Por quê? Porque você tem o poder que Deus tem. Você é da mesma natureza que Deus. O teu espírito foi unido ao Espírito de Deus. Então quando Deus fala, Deus não é neutro. Mas eu vou falar para você, você que é filho de Deus, ou se você também não é filho de Deus, não importa. Toda palavra que sai da tua boca, ela tem um destino.
ela tem um norte, ela está desenhando o seu futuro. O que você vive agora são palavras que você declarou no ontem. Aleluia. A nossa última confissão anula a primeira. Você está aqui num culto, e eu vou ler para você Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. E você está aqui ouvindo nessa manhã e dizendo: é verdade, o meu Deus, Ele é poderoso, porque Ele é rico, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. E aí segunda-feira chega, você teve uma confissão no domingo, você teve uma palavra liberada no domingo, chega segunda-feira, e essa semana é semana de aluguel. Para quem não sabe, você tem que pagar o seu aluguel. E aí segunda-feira chega, e a segunda-feira, quando você vai acessar a sua conta, você olha para sua esposa e vai dizer: meu bem, eu não sei como nós vamos fazer, nós não temos dinheiro para pagar o nosso aluguel. Você anulou a profissão, aquilo que você declarou no domingo está sendo anulado pela segunda palavra que você declarou. Porque é como um programa. As promessas de Deus, elas são pré-programadas. Você deu um comando no domingo, mas na segunda-feira você mudou o comando, e o que está valendo é o comando que você mandou no segundo. Uau! O que isso significa, pastor? Isso significa que hoje você está em um ambiente de fé, mas na segunda-feira a tua fé pode misturar com medo, e Deus não atua no medo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Misturar a palavra com circunstâncias não vai acontecer na sua vida. Pastor, agora eu estou entendendo, porque eu falo uma coisa, mas na segunda-feira ou na terça-feira eu começo a falar outra coisa. Sim, eu vou falar para você que a sua última declaração altera as declarações anteriores. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: medita na palavra de Deus dia e noite, não aparte os teus olhos dela, declara a palavra de Deus. Sabe o que é a profecia? A profecia é declarar a palavra de Deus. A profecia, ela serve para levantar, a profecia, ela serve para exortar, lift up. A profecia serve para nos levar a um lugar, a um destino, porque a profecia é a palavra de Deus declarada para nós. Não pode ter mistura de palavras. Não tem como misturar palavras. Misturar o sobrenatural com o natural não funciona. É por isso que todos os dias eu sou um ser espiritual. Então da minha boca só pode sair palavras espirituais. E isso eu digo para você. Isso é o que o apóstolo Paulo vai dizer: combate o bom combate da fé. E eu e você, irmãos, nós estamos num combate, e esse bom combate é tomar a vitória que Cristo conquistou e fazer a vitória que Cristo conquistou ser diariamente um estilo de vida para nós vermos a manifestação de tudo aquilo que Cristo conquistou. O combate da fé é confessar a mesma coisa constantemente. Diga: o combate da fé é declaração. Todos os dias é confessar a mesma coisa. É interessante que quando nós vamos para Tiago, ele vai trazer uma imagem. E quando Tiago ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz que ninguém consegue domar a língua. Escuta aqui. Todos nós conseguimos domar animais, sim ou não? Conseguimos, mas uma coisa tão pequena às vezes, que se chama língua. Tiago está dizendo que o maior desafio do homem, da mulher, do ser humano, daquele que está no bom combate, é dominar a língua. Porque quem domina a língua se torna, a Bíblia vai chamar de varão ou varoa perfeito. Eu não sei se você sabe, mas é interessante que a língua, a Bíblia vai dizer, e Tiago vai dizer, que a língua é como um leme de navio. O navio é grande. Diga: o navio é grande. Diga: a minha vida é grande. O meu futuro é maravilhoso.
E sabe de uma coisa? O navio que representa algo muito grande, sua vida que tem um futuro tão maravilhoso, mas o que está aqui em jogo, interessante, que por mais que o navio, ele é grande, mas o futuro do navio, ou o destino do navio, está em algo muito pequeno, que governa ele, que se chama o leme. O leme ninguém vê, o leme está debaixo da água. Mas um leme tão pequeno, ele tem um poder de levar o navio ao destino que ele quiser. Eu vou dizer para você, a tua boca, a tua língua tem o poder de te levar ao futuro que você está declarando. Não tem como ser neutro nisso. O que você declara hoje é o que você vai viver amanhã. Por isso que é muito importante, as palavras têm poder de vida e de morte. É interessante que as palavras, eu disse aqui, elas têm poder para abençoar e as palavras têm poder para amaldiçoar. As palavras têm poder de trazer vida e de trazer morte. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que você tem hoje determina o que você falou ontem. Não anule as confissões. Não tenha duas palavras. Não tenha duas afirmações. Você só pode falar uma coisa. Você só pode declarar uma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque tudo aqui na terra vai ser abalado, mas ele diz, as minhas palavras jamais deixarão de existir. São eternas. Pastor, o que eu devo confessar? Você deve confessar 3 coisas todos os dias da sua vida. Eu comecei com meu filho e eu sempre faço devocional com ele de manhã, antes de ir para o colégio com o Daniel. E eu comecei agora a fazer todos os dias ele confessar algo. E ele vai confessar. E ele confessa, e eu falo, filho, todo dia a partir de agora você vai confessar, porque você vai acreditar nisso, essa verdade. E essa verdade é o teu respeito. E ali tem dizendo todo o futuro dele, quem ele é em Cristo, que ele é próximo, que ele tem uma mente criativa, que Deus vai guardar ele. E ali tem muitas coisas que ele vai profetizando. E eu falo para você, isso vai ficar inculcado dentro de você, porque esse é o destino que vai te levar a você. Pastor, o que eu devo declarar? Você declara quem você é em Cristo. A Bíblia diz que nós somos em Cristo nova. Quem você é então? Mas é interessante que quando vem as circunstâncias, é como o casamento ali que nós vemos, a imagem daquele casamento. A imagem daquele casamento é um falando coisas do outro. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, você me perdoe por favor nessa manhã, mas muitas das vezes nós falamos para Deus só o problema, e não falamos para Deus o que nós queremos que Deus faça. Falar para Deus o problema, Deus conhece o teu problema. Você me desculpe, não fica contando para Deus o problema. Declara sobre o seu problema. Pare de falar, pare de se alimentar dos problemas, da dificuldade. Você tem que falar o que você quer que Deus faça, o que Deus quer para executar. Você não vai ficar dando uma ladainha para Deus dos seus problemas. Não, eu te agradeço, Pai, porque essa é a mulher, Senhor, que o Senhor colocou no meu caminho. Ela é uma videira frutífera, Pai. Essa mulher é uma bênção na minha casa, na minha família, sobre a vida dos meus filhos. Mas toda vez você olha para sua esposa, você declara uma palavra e aquela palavra está norteando a vida dela, porque você lançou uma palavra e a palavra é uma semente. Pastor, o que eu devo declarar? Quem você é em Cristo? Diga, eu sou uma nova criatura. Então você deve viver como uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Diga assim, eu sou muito mais que vencedor. Por que você é vencedor? Por aquele que te amou. O que eu tenho a ver que o amor dele é tão grande? O inimigo que fica endemoniado no inferno, mas o amor dele é tão grande para a minha vida, e eu sou mais do que vencedor pelo amor dele. Ele me ama e eu estou debaixo desse amor, e esse amor transborda na minha vida, porque eu sei que eu sou amado, e então eu não tenho medo, então eu ando em confiança. Por quê? Porque da minha boca vai dizer o quê? Não, eu não sou um órfão, eu sou um filho. Então eu posso dizer, Abba Pai, o que criou o universo é o meu Pai, Ele sustenta todas as coisas. Então eu posso estar seguro no momento da dificuldade. O que é isso, pastor? São declarações.
Você tem que declarar quem você é em Cristo. Você tem que declarar o que você tem em Cristo. Você tem que declarar o que você pode em Cristo. Pastor, o que é isso? Isto é identidade. Identidade. Você sabe que a ignorância da identidade é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não é o diabo, escuta aqui. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo não é a carne. O nosso maior inimigo é a ignorância de não entender quem nós somos em Cristo Jesus e a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a maior autoridade. O inimigo não te vence você. O que faz você ser um perdedor muitas vezes, aqui não tem perdedor, porque essa igreja é uma igreja de vencedores. Mas é quando você esquece de quem você é em Cristo Jesus. Mas a ignorância do que somos em Cristo Jesus, e às vezes confessam. É interessante que o conhecimento da palavra produz uma confissão correta. Diga, conhecer a palavra vai fazê-lo viver em confissão correta, em declaração correta. Você pode ser derrotado pelos seus lábios, ou você pode viver em vitória através dos seus lábios. Você que determina. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 6 e versículo 2: tu está preso com as palavras da tua boca. Você sabe que as palavras da tua boca podem te libertar ou pode te escravizar. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando aqui nessa manhã. Porque se você entender aqui está o sucesso para todo o seu futuro, para todo o seu destino. Porque muitos entendem, tem pessoas que leem livros e livros circulares, e eles entendem um princípio. Eu falei de um princípio aqui. Eles entendem um princípio. Muitas coisas podem estar erradas nesses livros circulares, mas uma coisa eles entendem: o poder da palavra declarada. E eles começam a declarar, e eles começam a falar, e eles começam. Aí você vê filhos das trevas sendo muito mais prudentes do que os filhos da luz e prosperando muito mais. Por quê? Porque eles pegam e levam aquilo à prática e eles prosperam. Porque é um princípio. Aleluia. Eu vejo uma igreja tão próspera. Eu vejo uma igreja tão abençoada. Porque o que eu estou falando da minha boca está gerando. O que eu venho aqui nessa manhã é declarar palavras sobre a sua vida. Hoje de manhã eu estava aqui debaixo de uma presença de Deus orando. O Espírito Santo me tomou e eu comecei a declarar sobre essa igreja. Eu comecei a declarar sobre a sua casa. Porque a imagem muitas vezes que o inimigo está tentando te mostrar durante o começo desse ano é para roubar a palavra que nós começamos no primeiro dia desse ano. Que esse ano, independente do que nós estamos vendo ou vivendo, é o ano da multiplicação. E nós vamos viver esse ano da multiplicação. E eu não vou substituir essa palavra por outra palavra. Ela começa agora e finaliza até o dia 31. E ela não vai acabar, ela vai acrescentar uma outra. Porque é de glória em glória o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, elas são presas por circunstâncias. Mas as circunstâncias não é o diabo às vezes, mas as próprias palavras que são professadas da nossa boca. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não posso. Irmãos, uma palavra que tem que sair da tua boca é: eu não posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Não substitui a palavra de Deus, por favor. Eu não consigo, eu não posso, nada dá certo para mim. Essas palavras não podem estar na tua boca. Nada, minha família é assim, eu sou assim, minha vida sempre vai ser assim. Eu quero falar para você uma coisa: deleta esse vocabulário da tua boca, por favor. Eu quero ver você prosperar. Eu quero ver você avançar. Eu quero ver você: pastor, mas você não sabe como é que está a minha situação. Como é que está a minha situação, pastor? O problema é que você só fala da sua situação. Por que você não fala sobre a sua situação? Eu estou te ensinando princípios aqui, que o problema você só chega para falar de problema. Não, Deus não olha o problema, Deus ele declara sobre o problema. Daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, como que Deus faz. Daqui a pouco, e você como é a imagem e a semelhança de Deus, você tem que agir como Deus age. Você tem que ter a mesma palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida e vida eterna. Então, eu quero falar para você: cuidado com aquilo que você fala. Diga, as palavras, elas dominam
a minha vida. As palavras fazem você vencedor ou cativo. Ou você caminhar em ousadia, ou você caminhar no medo. Palavras. Palavras. Aprenda a usar as palavras como instrumento de fé. Eu vou repetir. Aprenda a usar, a manusear a palavra como um instrumento. Assim como você vai trabalhar, você tem um instrumento. Quem trabalha a carpintaria tem instrumentos. Quem trabalha, o médico, ele tem certos instrumentos. Cada pessoa em sua certa área, ele tem instrumento. Aprenda na vida cristã que você tem um instrumento certo. E o instrumento certo é a palavra de Deus. E é ela que você tem que usar todos os dias da sua vida. É interessante que quando Deus leva o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, e ele diz assim: olha essa imagem. O que ele viu? Um caos, um vale cheio de ossos secos. Aí Deus pergunta para o profeta: o que você vê? Cara, um vale de ossos secos. Aí a segunda pergunta: tá, você está vendo um vale. Agora a minha pergunta é: pode mudar alguma coisa nesse vale? Existe solução para esse vale? Eu vou dizer uma coisa: quando você estiver no momento mais difícil na sua vida, cala a sua boca e diz: Senhor, o Senhor sabe. Porque se você falar, eu acho que se o profeta falar é impossível. Aí Deus fala assim: agora eu te dei um poder criativo, então começa a declarar a carne. Começa a declarar agora sobre esses vales, sobre esses ossos a se juntar. Começa a dizer, começa a falar. E assim ele começou a falar. E conforme ele falava, as coisas iriam acontecendo. Isso é o que Deus quer que você entenda. Senti um arrepio aqui. Aleluia! Eu sou pentecostal, irmãos. Eu te pergunto para você: como que Deus criou o universo? Fazendo, trabalhando, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muito. Não, você não prospera trabalhando, você prospera declarando. Meu Deus do céu. Você é da mesma natureza de Deus. Palavras criam realidades. Eu vou repetir para você: palavras vão criar realidades. Jesus, quando estava aqui na terra, ele diz: eu sou a luz. E o que ele foi? Jesus, quando estava aqui, disse: eu sou o pão vivo que desceu. E o que ele foi? Jesus, quando estava aqui, disse: eu sou o caminho. E o que ele é? Porque ele declarou. Porque ele é a palavra. E ele foi. Aquilo que ele declarou se tornou realidade. As tuas palavras e as minhas palavras têm que nascer de um amor cheio de fé, com o coração cheio de fé. Diga: as minhas palavras têm que ser em amor, cheia de fé. Nunca fira as pessoas. Escuta aqui: não seja instrumento do diabo na terra. Deixa o diabo desempregado. Não fira as pessoas. Não fale mal das pessoas. Não amaldiçoe. Não fale de derrota. Declara a sua vitória. Você nasceu para abençoar. Como Deus diz a Abraão: Abraão, ser tu uma bênção. Abraão declara palavra de vida. O mais difícil foi para Abraão foi continuar acreditando depois de tantos anos tentando ter um filho, porque Deus falou: você vai ser pai de multidões, meu querido. E ele não enfraqueceu, ele não duvidou, mas ele foi dando glória a Deus, que ele foi sendo fortalecido. Irmão, quando você acha que você vai fraquejar na fé, pega um louvor, pega uma adoração, começa a aquecer a alma. Diz: ó, minha alma louva o Senhor. Minha alma, você está esquecendo de quem você é. Lembra de todos os benfeitos do Senhor, de todas as promessas do Senhor. Não vou lembrar, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cuidado com confissões erradas. Uma confissão errada é confissão de derrota.
Uma confissão errada é uma confissão de fracasso, de medo. Confissão que traz a supremacia do diabo. O que é isso? Você muitas vezes glorifica mais as obras do diabo do que as obras de Deus. Quanto você fala mais do problema, mais você glorifica as obras do diabo do que a obra de Cristo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário conquistou todas as minhas bênçãos. Então eu quero falar daquilo que me traz esperança. E hoje nós vamos ceiar, e a ceia é uma declaração, a ceia é uma confissão, a ceia é algo que eu vou declarar, que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Não destrua a sua fé. Não coloque você em escravidão e não escravize as pessoas por palavras que saem da sua boca. Alguém diz assim: eu não aguento mais. Alguém já falou assim: eu não aguento mais. Não, você aguenta. Você pode todas as coisas. Eu estou morrendo de fome. Então você está morrendo. São palavras que nós aprendemos a falar tão normalmente, mas as palavras não são neutras, queridos. Entenda uma coisa, por favor. Ah, mas é o que meu pai falava, que a tua avó falava. Não importa. O que importa é o que essa palavra diz. Nós temos que mudar o vocabulário. Nós temos que falar o que Deus fala. Porque se nós queremos trazer a manifestação do céu na terra, nós temos que confessar o que o céu está confessando. No céu não existe miséria, no céu não existe problema, no céu não. Eu tenho que concordar com o céu. Eu não aguento mais, tem que sair da sua boca. Isso não vai dar certo, tem que sair da sua boca. Essas palavras não podem. Ah, eu vim de uma família muito pobre. Eu sou enriquecido, a minha família está em Cristo. Eu sou um novo homem, as coisas velhas já passaram. Eu nasci de novo. Meu pai teve isso aqui, minha mãe teve isso aqui. Provavelmente eu vou ter, está amarrado. Eu vou ter que quebrar essa palavra, porque palavras são semente. Então eu vou arrancar essa palavra. Eu vou dizer: eu nasci de novo, eu nasci em Cristo. Não importa o diagnóstico do meu pai, não importa o diagnóstico da minha mãe. O meu DNA vem do Senhor. Pare de concordar com o médico. Pare de dar sementes ao diabo para trabalhar o teu respeito, contrário a você. Porque o diabo só pode falar aquilo que você autoriza na palavra. Palavras são princípios espirituais. Palavras podem criar ambientes de derrotas. Diga: confissão. Que arma poderosa. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Quem você é? Quem você é? Aleluia. Diga assim: eu não sou doente. Porque tem uma programação que foi escrita num programa de alguém que programou. E esse que programou, em Salmo 103:3, ele programou um comando. E ele diz assim: e ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as suas. Acesse essa promessa. Eu não sou doente, eu não sou enfermo, é Ele que sara. Eu não sou preso, porque João capítulo 8:3 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não sou derrotado não, porque Romanos capítulo 8 versículo 37 diz: em todas as coisas porém somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Eu não sou fraco não, porque Salmos 29:11 diz assim: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu não sou uma pessoa sem poder não, eu sou uma pessoa empoderada. Porque Atos capítulo 1 versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O poder da unção do Espírito é sobre a sua vida. Você é um homem cheio de autoridade, cheio de poder, porque você caminha no Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu não estou sem paz, porque
Porque Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio da palavra, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repete comigo, diz assim: eu não sou derrotado. Aleluia. Diga: eu tenho provisão. Diga: eu não sou alguém sem força. Você cantou nessa manhã. É a arma que você dá, é os anjos trabalhando ao seu respeito, porque palavras dadas são palavras que vão criar. Eu sou mais do que vencedor. A sua fé nunca será maior do que as palavras que saem do seu lábio. Eu vou repetir: a sua fé nunca será maior do que as palavras que saem dos teus lábios. É tão importante a palavra e tão forte, que quando nós olhamos para a palavra de Deus em Josué capítulo 6 e versículo 26, é interessante que Josué vai dizer uma maldição: será maldito a alguém que edificar de novo sobre a cidade a qual o Senhor fez com que os muros caíssem, que é Jericó. E Josué declarou uma palavra, e ele diz, Josué 6:26 assim: aquela ocasião Josué pronunciou esta maldição, olha aqui, que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. Olha o que vai acontecer: à custa do seu filho mais velho. Quem tentar construir Jericó de volta, à custa do filho mais velho. Quando você colocar o alicerce, o seu filho mais velho morre. E quando você colocar os portões, o teu filho mais novo morre. Passaram-se 400 anos. Diga: a palavra não morre. 400 anos se passaram, 400 a 600 anos. 1 Reis capítulo 16, versículo 34, vai falar que durante o reinado de Acabe, se levantou um homem, o seu nome, um homem de Betel, e ele começou a reconstruir de novo Jericó. 1 Reis capítulo 16, versículo 34 diz assim: em seus dias, Iel, o belenita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu o seu último filho, segundo a palavra que falava por intermédio de Josué, filho de Num. Segundo a palavra que professava. Diga: palavras não morrem. Uau! Jesus afirmou que nós vamos dar conta diante dele por toda palavra frívola ou palavras de amaldição, palavras erradas que sair da nossa boca. Nós vamos prestar conta. Mateus capítulo 12, 36 diz: eu vos afirmo a você que no dia do juízo cada pessoa vai prestar conta de toda a palavra inútil que falou. Diga: uma palavra, ela fecunda para o futuro. Ela fecunda no presente e traz uma colheita para o futuro. Diga: a palavra, ela fecunda no presente e traz uma colheita para o futuro. Eu vou te falar uma coisa: se Deus chegasse para você hoje, escuta aqui, e falasse: a partir de hoje, o que você falar vai acontecer na risca, eu te pergunto, você falaria qualquer coisa? Eu não sei que se você sabe, mas você tem a mesma vida de Deus, e é exatamente o que acontece. Tudo que você fala, tudo que você professa, a salvação, como que é a salvação? Se você declarar com a sua boca,
e crer, então você, diga, a salvação é uma confissão. Diga, a salvação do meu casamento é uma confissão. Diga, a prosperidade da minha empresa, a salvação da minha empresa não é o tanto que você trabalha, é o tanto que você declara. Porque aquilo que você declara é aquilo que você vai viver. É por isso que desde o primeiro dia eu estou falando, esse ano é ano de multiplicação. E não importa como está o tempo aí fora, eu vou aprender a andar sobre as águas, eu vou aprender a descansar no meio da tormenta, porque eu sei que essa palavra não vai cair por terra, mas ela vai cumprir aquilo que ela foi designada. Se prepare para você viver o melhor ano da sua vida, um ano de multiplicação. Creia na palavra. Não deixe o diabo roubar a semente da palavra, porque palavra não é para ser vivida por sentimento. Palavra é uma lei espiritual. A fé é uma lei espiritual. Você precisa aprender a caminhar nas leis espirituais e tomar posse da herança. Eu vou ver tanta gente aqui prosperar em todas as áreas. Por que eu falo? Porque eu estou declarando semente. Eu estou regando a semente, porque palavra declarada, de novo, é você regando ela. Declara, rega, continua. Não fale do problema, fale o que você quer ver sobre o problema. Aqui não tem ninguém miserável, não. Aqui não tem ninguém coitadinho. Aqui tem filhos amados, que tem um pai de verdade. Não se curve diante do mundo, não se curve diante da circunstância, se curve diante do Senhor. Declara para você quem você é. Oh, aleluia. Meu Deus. Diga, eu tenho a mesma natureza de Deus. Então vamos lá. Livro da criação do princípio. Como que Deus vai mostrar para mim como que Ele faz? Vamos lá. Se você é a imagem e a semelhança de Deus, eu vou te mostrar como que Deus faz. Eu vou te mostrar como é que papai faz. Gênesis capítulo 1 versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja e houve luz. Gênesis capítulo 1 versículo 6 e 7. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e assim se fez. Gênesis capítulo 1 versículo 9. Disse Deus, ajunte-se em um só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca, e assim se fez. Gênesis capítulo 1 versículo 11. Disse Deus, produz a terra relva, erva que dê semente, e assim se fez. Gênesis capítulo 1 versículo 14 e 15. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, e assim se fez. Gênesis capítulo 1 versículo 20 a 21. Disse Deus, povoem-se as terras e de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E Deus viu aquilo que Ele disse. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Ele diz assim: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim se fez. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 30. Disse Deus, façamos o homem conforme nós somos, que tudo que Ele falar, eu vou garantir que vai acontecer, porque Ele tem o mesmo DNA que eu. Eles façamos o homem com governo e autoridade. Façamos o homem segundo a imagem e a semelhança. Quem tem imagem e semelhança tem o governo e domínio sobre todas as coisas. E tudo, eu te pergunto, como que você acha que
Adão governava o jardim com armas para parar, com injeções letais para parar os animais. E lá tinha animal muito terrível caminhando naquele jardim maravilhoso que Deus construiu. Sabe o que ele usava? Palavra. Ei, meu Deus, esse é um weapon poderoso. This is the weapon that you have to use every day of your life. Meu Deus do céu. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus, e tudo que eu declarar vai ser conforme a minha palavra, porque eu sou profeta nessa terra, e eu vim aqui para profetizar nessa manhã. Eu vim aqui para lançar sementes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai viver de qualquer forma, você não é um imigrante qualquer não, você tem um green card, cidadania green card não, cidadania celeste, a maior cidadania que pode ter, a maior autoridade está sobre a sua vida. Você não é um imigrante qualquer, você é rei, você é sacerdote, você não é cauda, você é cabeça, você não está por baixo, você está por cima, você é abençoado ao sair e ao voltar, você é abençoado com toda sorte de bênção, você é filho, você é amado, porque o Pai te ama e Ele entregou Jesus. Meu Deus, meu Deus, oh aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos declarar a palavra, vamos. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority that Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall
pequeno, Pai. Nós precisamos de um prédio maior do Senhor, segundo a sua riqueza. Nada faltará, nada faltará. Eu chamo, Pai, eu chamo as riquezas. Eu declaro terra, produza. Segundo a minha palavra, produza a terra. Terra, você foi reconciliada, nós abençoamos. Eu declaro, produza 100 por 1, 1000 por 1. Eu declaro uma colheita extraordinária. Uma colheita extraordinária em todas as áreas. Oh, nós vamos brilhar, Pai, como luzeiros, como faróis em meio às trevas. O mundo pode de mal a pior, nós vamos de melhor, de glória em glória, refletindo o poder e a glória do nosso Rei. Oh, meu Pai, obrigado, Pai. O Senhor vai confiar as riquezas escondidas da terra também, porque as do céu já é todas nossas por herança. Em Cristo Jesus nós nos apoderamos das riquezas espirituais, mas nós tomamos posse das riquezas terrenas para usar para o seu reino, Pai, e para a sua vontade. Nós declaramos: venha. Eu chamo, eu chamo, eu declaro, junto com a igreja, que nós vamos viver. Nós não vamos retroceder, Pai. Nós não vamos ter duas confissões. Nós só temos uma confissão. Essa vai permanecer. Eu vou te dar 1 minuto. Enquanto nós vamos distribuir a ceia, 1 minuto. Você tem que arrancar sementes que você plantou, que foi contrária à palavra agora. E você vai plantar palavras. O diabo às vezes tem te acusado na sua mente. O diabo às vezes tem que dizer: você é um qualquer um, não vai dar certo. Tentou, não conseguiu, viu, fez de novo, não deu certo. Existe um pastor que eu gostei demais de ver a pregação dele. Sabe por quê? Ele fala: toda vez que você ouvir, você não consegue, você não pode, você dá uma risada e fala: Satanás, isso é uma mentira, e eu vou rir, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá risada na cara dos seus adversários. Você vai rir das mentiras e vai arrancar ela e vai plantar uma verdade em cima dela, da palavra de Deus. É por isso que você precisa da palavra, você precisa da munição. Eu quero nesse momento, enquanto nós vamos distribuir na ceia também, você começa a orar agora. Toda a palavra que você plantou de maldição ou de negativa, você vai arrancar essa palavra e vai plantar uma nova semente agora. E vai florescer, vai crescer, vai multiplicar em abundância. Oh, Pai querido, começa a declarar agora, começa a declarar, começa a arrancar e colocar semente. Arranca a semente do mal, de mentiras, de engano, e começa a declarar sementes novas agora. Sementes novas. Você pode tudo. Você pode se disser a esse monte: monte, quem é você para ficar de pé diante da rocha que é Cristo? Quem é você, circunstâncias, para ficar de pé diante da palavra de Cristo? Eu declaro: essa igreja é abençoada. Eu declaro: essa igreja carrega a presença manifesta de Deus aqui na terra. Eu declaro tua glória, tua presença, tua unção, Pai, sendo
Giants fall when you stand on the field. Every battle you won, I am who you say I am. When you crown me with confidence, I am seated in the heavenly places, undefeated. In the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated. With the one who has conquered it all. Vejo palavras que foram liberadas, palavras como estava ali, palavras sendo declaradas. Pode ser no meio do caos, mas está mudando, está mudando. Escuta aqui, nós já vamos ceiar. Quando Deus foi trazer ordem à terra, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito gosta de pairar sobre, acima dos problemas, porque ele não está debaixo dos problemas. O Espírito está acima. Deus vai te levar acima dos problemas. Quando a terra estava um caos, por causa da queda de Lúcifer, Deus não olhou e falou: quão grande é as trevas, quão problemática está essa terra. Não, Deus falou: haja luz. E assim se foi. Você não vai falar do teu problema, você vai declarar sobre o seu problema, porque você é da mesma natureza do Senhor. A Bíblia diz assim, nós vamos ceiar. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo Aion, formado pela palavra de Deus, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparentava. Não é porque não existia, é porque você não via. Mas a Bíblia diz que o universo, e esse universo é Aion. Aion é esse mundo ao seu derredor. Aion não é o cosmo. Cosmo é tudo que tem a ver com as estrelas, com o universo material. Mas Aion é tudo que tem a ver com a nossa vida ao derredor. O que isso quer dizer, pastor? Que pela fé entendemos que o universo é formado. Você está formando o seu universo todos os dias. Todos os dias. O texto vai dizer que o seu mundo é criado pelas palavras. A Bíblia é tão interessante, nós vamos declarar aqui, que diz que Abraão chamou à existência as coisas que não se viam. O que você não está vendo não é que não existe, é que você ainda não declarou. Começa a declarar e você vai ver. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celeste, diga: eu participo da vocação celeste. Olha que a Bíblia vai dizer: considerai atentamente. O que é considerar atentamente? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olhe atentamente quem? O teu apóstolo. Você sabe que o cristianismo é o cristianismo da confissão. Somos salvos pela confissão, somos abençoados pela confissão, mas também tem um apóstolo, sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Nos representa diante de Deus. Quem te representa diante de Deus? Só que você tem que trazer a oferta para ele. Todo sacerdote recebia oferta. Qual é a oferta que você chega diante de Jesus para apresentar ao Pai? Pelo sangue. Eu não vou como oferta, mas eu digo aqui, ó, Ele é o Cordeiro de Deus. Quando você vai diante do teu sumo sacerdote, ele precisa ter uma palavra para chegar diante do Pai.
E quando você disse, Pai, eu posso não conseguir, mas eu tenho alguém que pode todas as coisas, Ele está em mim, eu sou um com Ele, então eu posso todas as coisas nele, Cristo Jesus, e eu vou confiar, e eu vou professar essa palavra. Toda vez que você considera o seu sumo sacerdote, você precisa apresentar as palavras a qual ele vai diante do Pai. Qual as palavras que ele vai diante do Pai? São as palavras dele, porque ele é a palavra. Ele só te representa quando você declara a palavra. E hoje você vai declarar a palavra e uma declaração, que é a ceia. A ceia é uma proclamação. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Tem alguém enfermo aqui? Você estava enfermo, porque pelas suas pisaduras você vai ser, e você é sarado. Essa é a nossa declaração. Nós colocamos diante do nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Cristo, e ele chega diante do Pai e ele diz: eu paguei o preço da cura, então está liberado. E essa verdade vai se manifestar na sua vida aqui agora, nesse exato momento. Enquanto você participar da ceia, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser abençoado, porque a ceia é uma declaração também. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Esse é o corpo, representa o corpo que foi moído. Esse é o cálice da nova aliança no seu sangue. E a tua palavra diz: fazer isso em memória. Nós estamos trazendo memória, e a memória que nós trazemos, que ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu, ele está diante do Pai, ele está à destra do Pai, e ele reina para todos sempre. É Senhor de senhores, seu reino jamais vai ter fim, e ele reina para sempre e sempre. E ele que reina na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre essa igreja. O teu reino jamais terá fim. O teu reino é um reino de abundância, o teu reino é um reino de cura, é um reino de milagre, é um reino, Pai querido, é um reino inabalável. E eu declaro o teu reino, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você vai participar, gostaria de chamar o Júnior e a Aline aqui em cima também, mas participem do sangue e do corpo de Cristo.